Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Como sabéis, hace 2 semanas nuestro hermano Claudio empezó a predicar acerca de 2 de Pedro, capítulo 3, y esta es la segunda parte de este capítulo, ya hacia el final del mismo, anhelando nuevos cielos y nueva tierra. Los anhelamos. Vamos a ver, hermano Claudio, cuando quieras. Olá, hermanos. Buenos dias. Ya os invito que abrais vuestras Bíblias em la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Hace um tempo que não hacemos isso, pero creio que hoje seria interessante. Os niños que têm as hojas de dibujo, como sabéis, na parte de atrás de la hoja há espaço para dibujar algumas coisas e algumas vezes os predicadores pedem para que os niños dibujem algo. E creio que não há dibujo mais propício para o dia de hoje que pedir a que os niños dibujeis o que para eles significa cielos novos e terra nova. Vale? Creio que será uma boa oportunidade também para que os papás, depois do sermão, logrem explicar algo a los hijos com respeito a isso. Então, simplesmente é que os niños tentem dibujar o que é cielo novo, terra nova, o que eles creem que significa isso, vale? E espero, Deus mediante, que com esse sermão podamos aclarar alguns pontos. Não todos, não tenho todos os conhecimentos necessários para isso, pero que seja o suficiente, que seja de bendição para os papás também, esse sermão de hoje. Assim que, 2 de Pedro, capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo porque tem muita relação com a predicação anterior e também ajudará um pouco aos irmãos que acordeis lo que ha sido predicado há 2 semanas. Pero estaremos enfocando-nos a partir do versículo 10 do capítulo 3. ¿Vale? Assim nos diz a palavra do Senhor em 2 de Pedro 3, a partir do versículo 1. Amados, essa é a segunda carta que os escribo e em ambas desperto com exortação vuestro limpo entendimento, para que tenhais memória das palavras que antes han sido ditas por los santos profetas e del mandamento do Senhor e Salvador dado por vuestros apóstolos. Sabendo primeiro isto, que en los postreros dias vendrão burladores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, donde está a promessa de seu advenimento? Porque desde o dia em que os padres dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio de la criação. Esses ignoram voluntariamente que em tempo antigo foram hechos por la palavra de Deus os cielos e também a terra, que proviene del agua e por el agua subsiste, por lo qual el mundo de entonces pereceu anegado en agua. Pero los cielos e la terra que existem na hora estão reservados por la misma palavra, guardados para el fuego en el día del juicio e de la perdição de los hombres impíos. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tienen por tardança, sino que é paciente para com nós outros, não querendo que nenhum pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Pero el dia do Senhor vendrá, como ladrão en la noche, en el cual os cielos passarão com grande estruendo, e os elementos ardendo serão deshechos, e la terra e las obras que nela há serão queimadas. Posto que todas estas coisas han de ser deshechas, como não debeis os outros andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressurando-os para a venida del dia de Deus, en el qual os cielos encendiendo-se serão deshechos, e os elementos sendo queimados se fundirão. Pero nós outros esperamos, segundo suas promessas, cielos novos e terra nova, em los quales mora a justiça. Por lo qual, ó amados, estando em espera dessas coisas, procurar com diligência ser aliados por ele sem mancha e irrepreensíveis, em paz. E tendo entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Pablo, segundo a sabedoria que lhe ha sido dada, os ha escrito, casi em todas suas epístolas, hablando en ellas dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, las quais os indoctos e inconstantes tuercem, como também las outras escrituras, para sua própria perdição. Assim que vosotros, ó amados, sabendo-lo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vuestra firmeza. Antes bien,
crescer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor para el sermón de hoy, hermanos. Señor, acabamos de leer tu palabra, acabamos de leer tu revelación por medio de las palabras del apóstol Pedro. Así que te pedimos, Dios, que el mismo Espíritu Santo que iluminou, que alumbrou o entendimento do apóstolo, também alumbre nosso entendimento para que logremos compreender tu palavra, Deus. Necessitamos de tua ajuda, necessitamos de tu misericórdia, necessitamos de tu compaixão, Deus, para lograr entender maravilhosas palavras que o Senhor ha revelado a nós outros. Assim que te pedimos que tu Espírito Santo abra nossos corações. Ajuda-me como instrumento de tus manos, Deus. Sabemos que minhas limitações não impedem tu obra em nossos corações. Não é meu trabalho, Deus, é o trabalho do Espírito Santo converter corações, trazer vida àqueles que estão mortos, santificação àqueles que estão fora de tus caminhos, Deus, e é isso que te pedimos para mim, para cada um de meus irmãos e para aqueles que aún não te conhecem, Deus. Bendiga essa predicação, bendiga esse tempo que tendremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Preparando-me para esta predicação, me encontrei com uma história relatada por Douglas Moo. Para aqueles que não conhecem, Douglas Moo é um grande teólogo, muito conhecido, um dos melhores comentaristas bíblicos do Novo Testamento. Desafortunadamente premilenialista, pero nada é perfeito. Ele conta a história sobre um estudante que teve uma de suas classes de teologia. Um jovem que recentemente havia descoberto a fé e estava completamente fascinado por la graça de Jesus. Sabe aquela paixão, aquele entusiasmo que um recém-convertido tem? Bueno, era assim que estava este estudante. Durante uma charla com este jovem, Douglas Moo mencionou que planeava ir-se de vacaciones, pero estava frustrado porque não tinha um lente adequado para sua câmera, para sacar fotos. Pouco depois, o estudante apareceu em seu despacho com umas lentes de alta qualidade, muito costosas, oferecendo-se-las para o viagem. Moo, consciente do valor do objeto, tentou declinar a oferta. Estava preocupado com o risco de dañar a lente. Sin embargo, o estudante respondeu com uma serenidade inusual. Não passa nada. De todos modos, todo acabará destruído por el fuego. Essa resposta deixou Moo reflexionando. O jovem havia adoptado uma visão profundamente bíblica hacia as possessões materiais. Havia adoptado uma atitude que revelava uma compreensão madura da temporalidade de nossos bens materiais. Este jovem não estava atado a suas pertenências, a esta lente caríssima. Em cambio, tinha seus olhos puestos em uma verdade mais grande, consciente de que eventualmente todo será consumido por el fuego del juízo divino. Sua maneira de viver, por lo menos nesse aspecto, neste ponto específico, reflejava sua expectativa de que todo chegaria ao final. Quizá, al igual que este jovem, deveríamos pensar pouco mais na realidade da iminente chegada do dia do Senhor. Quizá, deveríamos viver nossas vidas com uma consciência mais clara de que esse dia chegará. E esta consciência deveria inspirar-nos a viver de maneira diferente, desapegados dos bens deste mundo, em santidade constante, vigilância, porque tal modo de viver ensinaria que nossa fé em las promessas de Deus sobre nuevos cielos, nueva tierra, donde habita la justicia, é real, é autêntica, é ativa.
En el pasaje que consideraremos hoy, veremos la realidad iminente del día del Señor. Um evento que marcará tanto a destruição do mundo presente como a criação também de novos céus, nova terra. Ante esta verdade, o apóstolo Pedro nos chama a viver de maneira intencional, cultivando na vida de santidade, de vigilância, de espera ativa, apressurando a venida de este dia glorioso. Meu objetivo nesta manhã, hermanos, é persuadi-los, à la luz do texto bíblico, de la necessidade urgente de dedicar nossas vidas a Deus, não como uma carga, sino como uma resposta llena de gozo, llena de esperança, ante a promessa de um futuro onde a justiça reinará plenamente. Quero animá-los a dedicar vuestras vidas a Deus com gran gozo e alegria em resposta a esta gloriosa promessa. Vamos ver como Pedro aborda este tema em sua carta. O primeiro que veremos aqui são os versículos que vão del 10 al 12 e veremos a certeza de Pedro, do apóstolo, que este dia realmente vendrá. Lo leemos assim, nos versículos del 10 a 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas essas coisas han de ser deshechas, como no debeis vosotros andar em santa e piadosa maneira de viver, esperando e apressurando-los para a venida del dia del Deus, en el qual os cielos encendendo-se serão deshechos e os elementos sendo quemados se fundirão. E nesse sermão anterior, examinamos como o apóstolo Pedro se dirige a seus amados hermanos frente aos problemas com os escarnecedores, contra os falsos maestros, contra os falsos profetas, que negavam a realidade da segunda venida de Cristo. Para contra-argumentar as doutrinas errôneas desses indivíduos, Pedro exortava seus oyentes a recordar as enseñanças do Antigo e do Novo Testamento, as quais afirmam claramente que o dia do Senhor chegará, que Cristo regressará, que Deus já ha intervenido com juízo no passado e lo hará novamente, traindo fogo no dia de juízo, perdição a los hombres impíos. E que o motivo por el qual Cristo não havia regressado aún era sua misericórdia, é a paciência de Deus, que não deseja que nenhum de los suyos perezca, sino que todos lleguen ao arrependimento. Pedro conecta este assunto de la paciência, de la misericórdia de Deus, e esse ser o motivo por el qual Jesus não ha vuelto todavia, que o dia do Senhor não chegou todavia, Pedro conecta este assunto do versículo 10, aqui agora, conecta o assunto anterior a hora aqui no versículo 10, começando com, pero el dia do Senhor vendrá. Sin embargo, aunque Deus tenha paciência, aunque sua paciência seja grande, tem limites. O dia do Senhor vendrá. Pode ser que Deus esteja retrasando a venida de Cristo segundo seus propósitos, pero sem dúvida, o dia do Senhor chegará. Pedro está seguro dele. Não quer que seus oyentes, muitos de los quais estão sendo influenciados por el mensaje de los escarnecedores, dudem de que este dia realmente ocorrerá. El dia do Senhor, el dia del advenimiento, el dia del regresso de Cristo, el dia de la intervenção final e definitiva de Deus em la história para juzgar os seus inimigos, erradicar o pecado, erradicar a maldade que há em toda a criação, traer juízo, traer perdição a los hombres impíos, salvação definitiva a su pueblo. Este dia vendrá. Não importam as palavras de los falsos maestros.
ni como los hombres perciban este día. Este día vendrá sin falta. Eso ya es algo que habla en nuestros corazones, ¿verdad? Eu não sei se alguma vez has intentado falar com um amigo ou companheiro não crente com respeito ao regresso de Cristo. Te mira como bicho raro. Não sei se has recebido alguma vez burlas, comentários despectivos, como se creyeras em algo como um cuento de hadas. Que gran consuelo é saber que, apesar de las burlas, de las ridiculizações, podemos, como su pueblo, estar seguros de que el día del Señor vendrá. Não sabemos quando será, pero não há dudas de que vendrá. Pero ojo, vendrá como um ladrão. Aunque alguns han intentado e siguen tentando predecir o momento exato desta venida, Pedro deixa claro que será algo inesperado, sem prévio aviso. Incluso entre os primeiros receptores desta carta, havia quienes esperavam que Cristo regressara pouco depois de sua ressurreição, pero Pedro les recuerda que sua venida será como um ladrão, inesperada, repentina, sem señales ni alarmas que nos preparem para este dia com antelação. É imprevisível, totalmente inesperado, totalmente repentino. Segundo Jesus, no texto que hemos leído em Mateus 24, será como em los dias de Noé, quando a gente vivia suas vidas com normalidade. Comiam, bebiam, casavam-se, hasta que chegou o dia do dilúvio de forma repentina e arrasou a todos. Assim será também a venida del Hijo del Hombre. Quando menos se espera, vendrá. A imprevisibilidade é este primeiro aspecto que nós vemos com a figura de um ladrão. O ladrão é imprevisível. Mas também há um segundo aspecto que nós podemos pensar com respeito a um ladrão. Há que preparar-se. Se não sabemos quando vendrá o ladrão, então deveríamos estar preparando-nos todos os dias para sua chegada. Se o padre de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, velaria, se prepararia para este dia e não deixaria minar sua casa. Quienes han experimentado roubos ou han sido advertidos sobre a possibilidade de um roubo, tomam precauções, instalam cerraduras, sistemas de segurança, câmaras, permanecem atentos a qualquer ruído distinto durante a noite. Se as pessoas estão dispostas a fazer todas essas preparações para proteger seus hogares de um possível roubo, por que não se preparam com a mesma diligência para o dia da venida do Senhor? Se nos esforçamos tanto por proteger nossas casas, nossos hogares, da legada de um ladrão, cuja legada é incerta, por que não preparamos nossas vidas e nossos corações para o regresso de Cristo, um evento de qual Pedro está seguro que se ocorrerá? Não é como um ladrão que tu não sabes que vendrá. Se vendrá. Lo certo é que deveríamos mostrar aún mais preocupação e preparação para este dia. Porque, además de tudo, não se compara um simples roubo. Pedro é muito gráfico no versículo 10 a exponer a dimensão deste evento, não? Los cielos passarão com grande estruendo, los elementos ardiendo serão deshechos, la tierra e las obras que nela há serão queimadas. Lograis perceber a magnitude desses eventos? Se comparam a um roubo? Se comparam a um ladrão? Los cielos passarão.
serão movidos com grande estruendo. Os elementos, possivelmente aqueles presentes no cielo, ardiendo, deshechos por el fuego. Mientras tanto, as obras em la tierra, as obras que há, serão queimadas. Será um fogo cósmico que afetará todo o criado, tanto em los cielos como em la tierra. No último sermão, falei um pouco do tema do fogo, que que destrutivo também atua como um agente de purificação, ¿no? Um agente de la renovação de las coisas. A palavra que é utilizada aqui ao final do versículo, traduzida como serão queimadas, também interpreta-se em alguns manuscritos como serão alhadas, quedarão al descoberto. Isso também apunta para essa característica do fogo, que mais allá de la destruição, também revelará, manifestará lo oculto, queimará lo malo, queimará el pecado que está incrustado en esta criação, incrustado en la criação, esse pecado que ha contaminado la buena criação de Deus também. Recordemos o paralelismo que o mesmo Pedro estabelece em la carta com respeito ao dia do dilúvio. Ele compara o dia do Senhor com o dia do dilúvio. Em aquele tempo, el agua não aniquilou o mundo por completo, sino que juzgou os impíos, purificou a terra, deixou a terra lista para um novo começo. E frutificar e multiplicar, de Gênesis, ao início de Gênesis, ao início da criação, aplicado agora traz o dilúvio. De maneira similar, o fogo del dia do Senhor, aunque traerá juízo, também purificará. Também preparará a criação para os novos cielos, nova terra, donde reinará a justiça que vemos aqui no versículo 13. Este fogo del dia do Senhor eliminará definitivamente o pecado, eliminará definitivamente a maldade, pero também transformará, renovará a boa criação de Deus, preparará al mundo para reflejar toda a glória de nosso Senhor en este novo cielo, en esta nova terra. Puesto que todas estas coisas han de ser desechas, dado que um dia tão grandioso pode chegar a qualquer momento, puesto que a venida de Cristo, a culminação da história, sempre estão cercanas, sempre são iminentes, o versículo 11 nos exorta: como não debeis vosotros andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressurando-os para a venida do dia de Deus, en el qual os cielos descendendo se serão desechos, os elementos sendo queimados se fundirão. A la luz de esos eventos, a la luz de sua venida, a la luz de la iminência, a la luz de la llegada como um ladrão, que não sabemos quando chegará, que classe de personas debeis ser? Santos, piedosos, que examinemos cuidadosamente qual é o propósito de nossas vidas. Se este dia tão grandioso pode chegar a si como um ladrão em qualquer momento, então devemos andar de maneira santa em todo momento. Devemos viver de maneira piedosa todo o tempo, buscar a santidade em todo o que hacemos, não somente na igreja, não somente em nossas reuniões aqui, não somente delante de los hermanos, não somente delante de nossas esposas, de nossos hijos. Nuestro deber como creyentes é viver de maneira santa, piadosa em todo momento, porque o fim pode chegar em qualquer instante, o ladrão pode chegar quando menos se espera. Uma vez que cremos em Cristo e hemos sido justificados por sua sangre,
ressuscitamos com Ele. Somos novas criaturas. Espiritualmente, já não somos os mesmos. Já não estamos atados a este mundo, a esta criação, como estávamos antes. Por el poder do Espírito Santo, vivimos para uma realidade distinta, diferente. Por el poder do Espírito Santo, não nos conformamos mais com a realidade presente. Este mundo já não logra satisfazer nossos desejos e nossos anhelos. E se isso não está ocorrendo com nós outros, deveríamos examinar se realmente há uma conversão genuína ou não em nós outros. Deveria estar. Deveríamos estar pensando, o mundo nos satisfaz? Pedro nos está mostrando que mientras aguardamos a redenção final, a redenção de nossos corpos, a chegada de novos céus e de la nova terra, deveríamos estar vivendo em santidade, antecipando este dia. Assim, quando Cristo vuelva, continuaremos vivendo de maneira redimida delante de Deus, com corpos redimidos e uma criação também redimida. Há uma continuidade da obra que Cristo obrou em nossas vidas, no dia de nossa conversão, e sigue obrando em nossa santificação. Há uma continuidade desta vida para mais allá. Deveríamos viver já neste mundo como se não fôramos deste mundo. Deveríamos viver já neste mundo antecipando a vida eterna que nos espera. Amados, a escatologia, a doutrina de las últimas coisas, o que estamos vendo, o que Pedro está fazendo aqui, exponendo a doutrina de los últimos dias, assim como a escatologia bíblica general que há em las Escrituras, não deve servir simplesmente para satisfazer nossa criatividade com respeito a lo que há de venir. Esse é um assunto crucial, especialmente porque pronto começaremos as exposições de Apocalipse. E sei que muitos estão ansiosos por entender os mistérios contenidos nele, e os símbolos e como chegará este fim. Sin embargo, seria um completo despropósito se nosso interesse por la doutrina de las últimas coisas, la escatologia, se limitar a mera curiosidade. Melhor não venir. Para Pedro, para Juan, para Pablo, para el mismo Jesus, la revelação divina acerca del fim del mundo deve impulsar-nos a levar uma vida que agrade a Deus. O propósito essencial da escatologia bíblica é transformar a nosotros, al pueblo de Deus, em melhores creyentes aqui e agora para preparar-nos para o mais allá. Sabendo como será o fim e lo que está por venir, como não deveis vosotros andar em santa e piedosa maneira de viver? Como? Como é possível que desejais viver de qualquer maneira, sabendo que esse dia chegará? Para Pedro não tem sentido. Muitos crentes vivem como se este dia não fosse real. Muitos crentes vivem indiferentes a se suas vidas reflejam ou não a natureza divina, a natureza do mesmo Cristo, que segundo Pedro, no início da carta, da epístola, já somos partícipes em Cristo. Já somos partícipes dessa nova natureza. Como nossas vidas e prioridades atuais refletem a realidade de um mundo que não é permanente. Muitos vivem atrapados a este mundo, atrapados a adicções, atrapados a pecados, atrapados a comportamentos impróprios a novas criaturas. O mundo físico será desecho. As coisas materiais são temporais.
este conhecimento deveria dar-nos perspectiva sobre o que verdadeiramente importa, sobre o que verdadeiramente é duradouro, o que é verdadeiramente eterno. Não deveríamos estar tão preocupados com o valor da lente de nossa câmara, com nossas possessões, com os bens materiais. Cristo regressará. O mundo tal como lo conhecemos chegará a seu fim. E esta certeza deveria motivar-nos a viver de maneira santa e piedosa, rechazando o pecado, buscando a vontade de Deus em todas nossas ações, de maneira congruente com os valores de novo cielo, nova terra. Empieza aqui, empieza em nossa conversão. Viver de maneira santa e piedosa não é só congruente com a promessa deste dia, com a expectativa que os creyentes deveriam ter que este dia llegue, pero também viver desta maneira santa, andar em la vida de maneira santa e piedosa, de alguma maneira, também contribui para apressurar a venida deste glorioso dia. ¿Os habéis dado cuenta no texto? A mim isso resulta sorprendente. Pedro nos mostra que nossa maneira de viver não solo refleja nossa fé em las promessas de Deus, sino que também coopera ativamente en el desarrollo de su plan redentor. Versículo 12 nos dice, esperando e apressurando-os para a venida del dia de Deus, em los quais cielos encendendo serão desejos, os elementos serão queimados e fundirão. É uma afirmação surpreendente, é potente esta afirmação. Nuestro Deus soberano ha decretado não só o dia de regresso de Cristo, sino também que a igreja, su pueblo, nosotros los creyentes, podemos participar e de alguma maneira misteriosa apressurar o advenimento de nosso Senhor. Como hacemos isso? Bueno, primeiro, Pedro conecta o andar em santa e piedosa maneira de viver, no versículo anterior, aqui com o versículo 12, ele nos disse que andar em santa e piedosa maneira de viver é esperar. No? O versículo empieza dizendo esperando. Andar em santa e piedosa maneira de viver. Andar é esperar. Andar é esperar para Pedro. Nossa espera por esse dia não é passiva. Como igreja, não cruzamos os braços mientras esperamos que Cristo venga desde o cielo. Nossa espera não se limita a esperar aqui, sentados, em um domingo, na reunião, em um culto e volver a nossas vidas cotidianas. Nossa espera deve ser ativa, viva. É andar, viver santa, viver piedosamente. Al hacerlo de uma maneira que escapa a nossa compreensão completa, contribuímos em algo, en el avance de los planos de Deus, apressurando este dia de juízo. Pedro já lo ha dicho antes, ¿no? No versículo 9, que consideramos na predicação anterior, quando nos dijo que o Senhor está retrasando sua promessa de la venida, que o Senhor não está retrasando sua promessa de la venida, sino que Ele está sendo paciente, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Nossa vida de arrependimento contínuo, nossa vida de santidade, trabalha de alguma maneira em harmonia com os planos de Deus para a legada deste dia. O mesmo Pedro, em Hechos 3, arrepentíos e convertíos para que Deus envia a Jesucristo que os foi antes anunciado. Andar em santa e piedosa maneira de viver, com corações arrependidos, com vidas transformadas, contribui a esse propósito de Deus.
Pero no solo nuestras vidas. El evangelismo también cumple este papel, ¿no? A levar as pessoas ao arrependimento, ao conhecimento de Jesus. Marcos 13:14 nos diz: e é necessário que o evangelho seja predicado antes a todas as nações, e entonces vendrá o fim. Há uma importância também no evangelismo, em levar a mensagem do arrependimento à gente, a todas as nações, e entonces venir o fim. Incluso nessas orações, quando clamamos, venga tu reino, estamos desejando que isso passe, contribuem também, participam de alguma maneira desse plano divino. Todo coopera misteriosamente com os propósitos soberanos de Deus para o cumprimento de seu reino, para a consumação de seu reino e de todas as coisas. Os hago uma pergunta, então, hermanos. Realmente desejamos que Cristo vuelva? Sua igreja está dizendo, Maranata, venga, Senhor. Porque quantos de nós outros estamos realmente vivendo desta maneira que Pedro nos disse? De que maneira nossas vidas diárias estão contribuindo para a legada deste dia? Temos o desejo, pero nossa vida não reflete esse desejo. Há congruência de nosso desejo como igreja de que Cristo vuelva e nossas ações para isso? Nos arrepentimos, santificamos, evangelizamos, oramos, estamos vivendo e andando de maneira santa e piedosa, porque todo isso evidenciaria que realmente anelamos sua venida, que nosso maior desejo é participar da boda do Cordeiro, estar com Ele em novos céus, nova terra. Cada acto de santidade, irmãos, cada arrependimento genuíno, cada palavra de evangelização, cada oração tem um peso eterno nos planos de nosso Senhor. Vivamos com a certeza de que nossa fé, que nossa espera ativa neste dia, por este dia, não reflete simplesmente nossa fé, sino nossa esperança de que Deus cumprirá esta promessa gloriosa. Cristo vendrá. Pero, que é exatamente o que esperamos quando nos santificamos, quando evangelizamos, quando pedimos que venga seu reino? Pedro nos deixa claro no versículo 13, o segundo ponto desse sermão. Pero nosotros esperamos, según sus promessas, céus novos e terra nova, em los quais mora a justiça. O que te vem à mente quando pensas em céus novos e terra nova? Não sei que entendimento alguns de nós outros podemos ter deste tema, pero crees que quando Cristo regrese, estaremos com Ele, como almas, flotando, tocando harpas, em las nubes, por toda a eternidade? Crees que seremos espíritos etéreos volando por el cielo? Quizás pensa que será algo muito aburrido, não? Na adoração, todos os dias, músicas, cânticos. Não é isso o que Pedro nos está dizendo? Pedro sabia que essas palavras seriam um grande aliento para quienes estavam sofrendo na igreja de seus dias. Tanto para os que soportavam as pressões espirituais de los falsos maestros, como para aqueles que enfrentavam as persecuções externas do império. La destrucción por el fuego no es el final. Los cristianos não necessitamos temer quando o fogo comece a destruir a criação. Devemos esperar, segundo suas promessas, que Ele guardará os suyos e nos está reservando para novos céus, nova terra, em los quais mora a justiça. Pedro não está dizendo simplesmente novos céus.
Nosso destino não é viver como almas redimidas, flotando em algum sítio para sempre. Não é o final. Habrá nuevos cielos e nova terra. A obra de redenção de Cristo não termina com a redenção de nossas almas. Já hemos nascido de novo. Somos novas criaturas. Pero vivimos en estos cuerpos limitados, llenos de dolores en cada una de las rodillas, codo, hombros. Este hombre exterior se va desgastando pouco a pouco. Nossos corpos também necessitam ser redimidos. E isso sucederá. Filipenses 3:21 nos diz que Cristo transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semejante ao corpo de sua glória. Necessitamos de corpos glorificados. Pero glorificado não significa que não será físico. Jesus, ressuscitado, não era um fantasma. Invitou a Tomás a tocar seu costado, comeu, bebeu com a gente. Isso coisas que nascemos nessa terra. Corpos glorificados necessitam de um lugar glorificado para habitar. Necessitaremos uma nova terra onde podamos viver com nossos novos corpos. Esta criação esclava de la corrupção, maldecida por el pecado de Adão e Eva, espera sua redenção também. Romanos 8:22, sabemos que toda a criação gime a una, e a una está com dolores de parto hasta agora. Isto é o que Pedro nos está dizendo que sucederá, hermanos. Cielos nuevos e terra nueva. Toda a criação espera ansiosamente o dia em que será libertada de las cadenas del pecado para compartir a glória de los hijos de Deus. Deus eliminará o pecado de novo céu e nova terra. Deus eliminará toda a esclavitud, toda a criação de sua esclavitud. Colossenses 1:19-20, porquanto agradou ao Padre que em Cristo habitasse toda a plenitude e por meio de ele reconciliar consigo todas as coisas. Não só as almas de los creyentes, todas as coisas, assim las que estão en la tierra como las que estão en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Su sangre es potente para redimir toda a criação. Por meio de Cristo, Deus reconciliará todas as coisas. Por sua sangre, por sua cruz, novos céus e nova terra serão estabelecidos, e ali morará a justiça. Será uma criação livre do pecado, livre da corrupção, livre da maldade, livre do sofrimento. Já não haverá mais a necessidade de viver de maneira santa, esforçar-nos para viver de maneira santa e piedosa, porque morará a justiça. Será nossa habitação perpétua, nossa morada perpétua. Que gloriosa esperança! Na nova criação, onde todo estará alinhado com a vontade perfeita de Deus. Todo o bueno que conhecemos aqui, ali será infinitamente melhor. Lo que aqui experimentamos como uma sombra, ali será uma realidade plena. O prazer será redimido, livre de los excessos, livre de la corrupção del pecado. Las alegrias serão restauradas, puras, completas, sem sombra de tristeza ou vacío. As relações também serão redimidas, sem conflitos, sem las heridas, sem separações. Todo reflejando a perfeita justiça de nosso Senhor e Salvador. Cada aspecto de nossa existência será transformado para reflejar a glória de Cristo. Esta é a promessa de novos céus e nova terra. Um lugar onde todo o que o pecado corrompeu será restaurado. Onde a justiça morará para sempre. Onde nós outros, com corpos glorificados, habitaremos com Deus eternamente. Esta é nossa esperança. E esta é a razão por la que vivimos hoje em santidade e justiça, em piedade, esperando, apressurando a venida deste dia. Que não veáis a santificação
como a parte difícil da vida que nós outros devemos suportar para chegar a algo bueno depois. A vezes, algumas pessoas tratam a santidade, a santificação como se fuera a ensalada, a verdura que tens que comer para chegar ao postre. Os niños sabem muito bem disso. ¿Queres comer o postre? Então, primeiro tens que comer todo o que há no plato. E a gente vê a santidade assim. Se quero algo de bueno que vendrá depois, tenho que ser santo, tenho que comer a verdura. A santidade e justiça não é simplesmente um requisito para alcançar a eternidade. É um ensaio, é uma preparação para ela. Cada passo em nosso caminhar com Deus aqui, cada acto de obediência, cada decisão por la justiça, nos prepara para viver e habitar nesses novos céus, nova terra, onde mora a justiça. Vivimos em santidade agora, não como uma carga, sino como uma oportunidade, um privilégio de reflejar hoje o que seremos plenamente na eternidade. Por isso, traz considerar a certeza e a iminente legada do dia do Senhor, no primeiro ponto, e llenar-nos de la esperança da promessa de los novos céus e nova terra, em los quais mora a justiça, no segundo ponto. Vemos Pedro aqui no terceiro ponto do sermão a ser um chamado todavia mais claro à santidade e à diligência. Lo leemos assim nos versículos 14 a 16. Por lo qual, ó amados, estando em espera dessas coisas, procurar com diligência ser aliados por ele sem mancha e irrepreensíveis, em paz. Tendo entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Pablo, segundo a sabedoria que lhe ha sido dada, os has escrito, casem todas suas epístolas, hablando en ellas de essas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, las quais os indoctos e inconstantes tuercem, como também as outras escrituras para sua própria perdição. Al avançar hacia o final de sua carta, Pedro conecta mais explicitamente as exortações com suas exortações com esta perspectiva escatológica que está sendo desarrollada em todo o capítulo 3. No versículo 14 nos diz: por lo qual, ó amados, estando a la espera destas coisas, uma vez mais, estamos esperando que coisas? A venida de Jesus, o juízo por el fuego, novos céus, nova terra, a justiça. Estando em espera, procurar com diligência. Esperar, procurando com diligência. Esforcem-se. Hagam todo o possível, todo o que está a nosso alcance, hagáis todo o que é possível para ser aliados por Ele, por el Senhor, en este dia, sem manchas, irrepreensíveis, intachables a los ojos de Deus. Pongais vuestros ojos en este dia. Mirá más allá de las circunstâncias actuales, más allá de esta vida, más allá de los engaños, más allá de los falsos profetas, más allá de tu sufrimiento, más allá de las tentaciones que hay en este mundo, más allá de todas las provações que hay aquí. No quite los ojos de la promessa de su venida, que cada pensamento, cada palavra, cada acção seja um anticipo de la vida que disfrutaremos plenamente quando Cristo regrese. A la luz de la certeza de que este dia realmente chegará, a la luz de que a promessa de Deus se cumprirá, devemos esperar procurando com diligência viver de maneira que sejamos aliados neste dia como um cordeiro que é apresentado em sacrifício, sem mancha, irrepreensível, sem defeito. Esforcémonos por reflejar a imagem do mesmo Cristo, el cordeiro sem mancha, irrepreensível, para ser aliados dignos, como o mesmo Jesus disse em Lucas 21, de estar em pé
delante del Hijo del Hombre, quando éste venga para juzgar. Se habéis sido redimidos, a justiça que caracteriza a nova criação deve empezar já a obrar em vuestros corazones, em vuestras vidas. Por supuesto, hay que tener cuidado. Pedro não quer dizer que por nossos próprios esforços podamos chegar a este dia completamente sem manchas, sem pecados, moralmente puros. Juan 1:8, se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós outros mesmos. Uma coisa é ser moralmente perfeito, algo impossível para nós outros nesta vida. Outra é o que o versículo parece indicar, que devemos realmente procurar com diligência. É para esforçar-se, não é automático. Há que esforçar-se por viver de maneira que refleje nossa fé. Evite com esforço na vida despreocupada com respeito ao pecado. Mientras esperamos sua venida, devemos fazer todo o possível por ser aliados por ele sem mancha. Pedro já nos recordou ao início da carta, e por isso há que sempre todo está conectado nesta carta, porque em seu início, Pedro nos disse no capítulo 1, no versículo 3, que todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos han sido dadas por seu divino poder. Em Cristo já temos todo. O Espírito Santo, obrando em nós outros, já nos dá poder para buscar ser aliados sem mancha. É seu poder obrando em nós outros. Esse poder vem do conhecimento, mediante o conhecimento de Cristo, de aquele que nos chamou por sua glória e excelência, sendo-nos participantes da natureza divina. Palavras do mesmo apóstolo. Já temos todo o que é necessário. Podemos e devemos poner toda diligência em viver conforme esse chamado, esforçando-nos por ser aliados por ele sem mancha e irrepreensíveis, porque Cristo já lo ha hecho todo por seu pueblo, todo o que era necessário. Devemos buscar ser aliados nesse dia em paz, na paz que só é possível através de Cristo. É Cristo quem, por meio de sua obra e de nossa fé nele, ha hecho real esta paz em nossa vida, nos capacita para viver de maneira santa, mientras aguardamos sua venida gloriosa. E é aqui que Pedro nos recuerda de novo um aspecto dessa espera, que é a paciência de Deus. Os acordais de que, na predicação anterior, falamos como os falsos maestros estavam interpretando a aparência de tardança, o retraso, e como uma señal de que Cristo não volveria e que poderíamos viver de qualquer maneira, então, da maneira como nos dava em la gana, entregados à imoralidade. Pois a hora que no versículo 15, Pedro volta a insistir que essa aparente tardança não é retraso, sino paciência de Deus. Essa paciência tem um propósito, é para a salvação, para que mais pessoas sejam alcançadas, pero também para que os creyentes se preparem para este dia glorioso. Antes, enfocado nas pessoas que necessitavam encontrar a Cristo. Agora, enfocado claramente nos creyentes. Mientras que os falsos maestros, os falsos profetas, os burladores veiam a demora como uma excusa para pecar, Pedro nos exorta a considerá-la como uma oportunidade. Essa demora é oportunidade, uma oportunidade para que os incrédulos se arrepentam e busquem a salvação, pero também uma oportunidade para que os creyentes perseverem na santificação até o fim. É o momento de praticar essa diligência que Pedro nos está pedindo. De esforçar-nos por ser aliados sem mancha e irrepreensíveis. De afiançar nossa própria salvação. De viver de maneira que refleje nossa fé no regresso de Cristo.
O tema da paciência de Deus como uma oportunidade de salvação não é exclusivo de Pedro. O mesmo apóstolo menciona aqui no versículo 16 que Pablo também escreveu sobre esses assuntos, aunque reconhece que há algumas coisas difíceis de entender. Isso nos dá um certo alívio, sabendo que incluso o apóstolo admite que há algumas ensinanças de Pablo que podem parecer complexas. Pero, sin embargo, creio que não é que o que Pedro está dizendo não é que Pablo escrevia de forma confusa, sino que aqueles que se acercam às palavras de Pablo, desde um contexto equivocado ou com intenções de distorcionar o que Pablo está dizendo, são mais propensos a cambiar de sentido, a não entender o correto sentido, ou desviar do sentido que Pablo está dando ao texto. Pedro está apontando diretamente, especificamente a esses inductos, inconstantes, quienes não só torcem as palavras de Pablo, senão também todas as escrituras. Utilizam as palavras de Pablo e as outras escrituras como argumento para suas vidas. Distorcionam, tangiversam suas palavras. Perdão. Para Pedro, as palavras de Pablo, quando ele se refere às outras escrituras, aponta para que para Pedro as palavras de Pablo também é escritura. Os apóstolos não tinham dúvidas de que o que eles estavam escrevendo era algo inspirado, era algo divino, e tinha a mesma autoridade divina que as outras escrituras, que o Antigo Testamento. As cartas de Pablo são tão inspiradas por Espírito Santo quanto os escritos dos profetas. Seguramente os burladores estão utilizando não só as escrituras, mas também os escritos de Pablo para respaldar suas heresias, justificar sua conduta libertina, e Pedro adverte que para eles haverá perdição. Tá igual se tu estás utilizando as escrituras, para eles haverá perdição. E finalmente o apóstolo termina sua carta no último ponto, animando os crentes a que estejam alertas contra os iníquos, a vez que anima também os crentes para que cresçam espiritualmente na graça e conhecimento de Jesus. Não? Versículo 17 nos diz: assim que vosotros, ó amados, sabendo de antemano, guardaos, não seja que, arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vossa firmeza. Antes bien, crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A Ele sea a glória e hasta el dia de la eternidade. Amém. Pedro sabe que a vida cristiana não se pode viver no piloto automático. Por isso conclui sua carta com uma exortação à perseverança. Sabendo de antemano, guardaos, está vigilantes, perseverar, manter la alerta para que não seais arrastrados por qualquer engano, por as palavras de los iníquos, e isso os haga cair de vuestra firmeza. Aunque estamos seguros em Cristo, essa seguridade não deve levar-nos a uma atitude despreocupada a ser pecado, a ser engano. Ele que pensa estar firme, mire que não caiga. Requer vigilância constante, vida dedicada à verdade, atitude humildade, reconhecer sempre nossa dependência da graça de Deus. Pedro nos chama a crescer em la graça e el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, como um resumo de todo o mensagem de sua carta. Guardar-se e crescer, dos caras da mesma moneda. Guardar-se implica viver cada dia dependendo da misericórdia de Cristo, reconhecendo que nossa santificação é obra de seu Espírito em nós outros. Mientras que crescemos no conhecimento de Cristo, para profundizar nossa relação com Ele, não só de maneira intelectual, mas também experiencial, através da obediência, da comunhão diária, por meio de nossas vidas. Por um lado, sim, devemos estar preocupados por la buena doutrina, cuidando-nos como igreja dos falsos maestros e profetas. Pero, por outro lado, crescer em graça e conhecimento de Cristo deve ser prioridade, mientras nos preparamos para o dia de sua venida.
Essa preparação é a evidência de que realmente esperamos e apressuramos seu regresso. Viver em justiça, santidade, pureza, manifesta o reino de Deus. Um reino que já deve ser reflejado através de sua igreja, mientras esperamos a consumação plena desse reino que já ha sido estabelecido por nosso Rei, que ressuscitou de los mortos e está em los cielos, reinando sobre todas as coisas. Aqueles que han nascido de novo lutam por crescer, pero esta luta não pode perder-se, irmão. Não podem perder, porque o poder de Deus ha provisto todo o necessário para a vida e a piedade. Todo esto lo hacemos com o propósito final. Toda a nossa vida de santidade, esforço, de tentar ser aliados, puros, perfeitos, viver em diligência. Todo isso hacemos com o propósito final de dar glória a Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja a glória agora e hasta o dia de la eternidade. Vivimos para glorificar a Cristo com todo o que somos, com nossa mirada puesta em la eternidade, no dia de sua venida, no dia do Senhor. Que nossa vida aqui, que cada passo seja um antecipo dessa glória, que desfrutaremos plenamente na eternidade com Ele. Iniciei esse sermão com o exemplo da lente prestada para a câmara de Douglas Moo. Um recordatório de que devemos poner as coisas materiais em seu lugar, reconhecendo que todo o que conhecemos será desecho e purificado também. O chamado de Pedro vai mais allá de nosso apego material. É um desafio a examinar nossas prioridades, nossas motivações, nossos anhelos mais profundos. O dia do Senhor vendrá como um ladrão inesperado, repentino. Assim que estamos vivendo de tal maneira que desejamos realmente sua chegada? Ou estamos tão apegados a este mundo que, como os burladores, não queremos que venga todavia? Tenho tantos planos, tenho tantas coisas para hacer nesse mundo, melhor que não venga. Que desejos terrenais, que placeres temporais, que cargas de pecado nos cegam ante a glória prometida em los nuevos cielos, em nueva tierra, donde mora a justiça. Pedro nos chama não só a esperar este dia de braços cruzados, sino a anelá-lo profundamente, vivendo cada dia como um antecipo para a eternidade. Não podemos viver como se este mundo fuera lo único que importa. Estamos procurando com diligência ser aliados sem mancha irrepreensíveis quando Cristo regresse. Estamos invertendo nossas forças em lo eterno e não em lo passageiro. Como te aliarás, Senhor, neste dia? Em justiça? Em paz? Ou atrapado nas prioridades deste mundo? A mensagem de Pedro nos apunta ao Evangelho de Jesus Cristo, porque nossa esperança não descansa em nossas forças. Sabemos que não somos capazes de apresentar-nos sem mancha por nós outros mesmos, pero Cristo, por seu sacrifício, nos ha reconciliado com Deus. Ele nos oferece sua graça para crescer, para arrepentir-nos continuamente, para viver vidas que reflejem a justiça que habrá no reino de Deus. Ele é quem transforma nosso interior por el poder de seu Espírito. Ele é quem nos guia em santidade, que não é um peso. Ele mesmo que nos llena de gratidão e gozo por viver em santidade, por reflejar sua imagem, por reflejar sua semelhança. Esta é nossa resposta ao Evangelho. Viver de tal maneira que nossas ações antecipem esse dia. Que nossas vidas reflejem esta justiça, a santidade, a glória de nosso Senhor.
Mientras esperamos este dia, Deus nos chama a ser seus instrumentos, evangelizar, proclamar a mensagem de salvação, viver de maneira santa, que clamemos, venga tu reino. Tudo isso não só evidencia nossa fé, sino que contribui também para apressurar seu regresso. Esse dia trairá juízo, sim, pero los que estão em Cristo, será dia de salvação, de glória, perfeita redenção. Hermanos, hoje temos a oportunidade de responder ao Evangelho, de reconhecer nossos pecados, de acudir a Cristo para ser salvos. Ele nos oferece não só um escape para seu juízo, sino um propósito para viver. Viver vidas plenas aqui e agora, prepara-se para essa eternidade em comunhão com Deus. Não pongamos nossa esperança no que será destruído, vivamos como aqueles que esperam novos céus, nova terra. Porque para os que estão em Cristo, não há temor, não há terror, senão este dia será de glória. Que vivamos cada dia com essa esperança, já glorificando nosso Senhor e Salvador, mientras aguardamos seu regresso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos as graças por tão maravilhosa promessa de regresso de Cristo, de nosso Senhor e Salvador. Te damos as graças, Senhor, porque Tu mesmo alumbrará com Tu justiça, com Tu santidade nossas vidas neste dia. E estaremos em perfeita comunhão contigo, sem as limitações de nossos corpos físicos, sem as limitações do pecado, sem as limitações de uma criação que ha sido contaminada também por este pecado, Deus. Como anelamos, Deus, como igreja este dia, o glorioso dia da venida de nosso Senhor e Salvador. Que esse seja o anelo de cada um de meus irmãos, que este anelo seja grande em nossos corações, Deus, e que esse anelo seja que nossas vidas reflejem a este anelo, Deus. Que não anelemos simplesmente com palavras, que nosso desejo seja real, Deus, de reflejar Sua justiça, Tu justiça já neste mundo, Deus. Ajuda-nos a viver com a perspectiva correta de lo que significa estar aqui, para cuidar deste mundo, para cuidar de Tu criação, sabendo, Deus, que ela também sofre por culpa do pecado. Que anelemos, Deus, o dia da redenção de todas as coisas. Esse dia é real e podemos estar seguros que chegará. Assim que ajuda-nos, Deus, a preparar-nos para este dia. Por meio de Tu Espírito Santo, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.